tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus na sua essência, nos mostrando a lei de evolução e progresso a que fomos criados. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam a todos nós, que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que aumentem a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos pedindo permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amai os vossos inimigos. E os nossos estudos da tarde se referem ao subtítulo, no item 7, se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. São dos registros de São Mateus, e que ele nos conta. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para tomar-vos a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São dos registros de São Mateus, capítulo 5, versos 38 a 42. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e o Whindersson. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos. Que Deus nos inspire, nos ampare nesse estudo, né? Auxiliando na boa compreensão das palavras, do ensinamento de Jesus, naquilo que pode representar a nossa evolução espiritual, que possa representar a melhor compreensão de tudo que nos cerca.
Como já anunciado pelo nosso irmão Evandro, hoje nós vamos tentar direcionar as nossas forças de boa compreensão acerca da temática presente no capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, por meio da subparte ou do título: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. De partida, parece-nos um tema que nos causa uma grande estranheza por si só, não é verdade? Como pode alguém me bater, portanto, gerar uma dor, uma agressão física, e eu ainda permitir uma nova agressão, oferecendo por vezes aí a face? Grosso modo, nós vamos assim entender em virtude do momento e das percepções que nós temos, ou seja, diante da realidade, das experiências, daquilo que eu compreendo e tenho experimentado na vida presente. Ainda para nós outros, a vida por si só apresenta fenômenos de violência que por vezes nós somos ou ofensores ou nós somos vítimas. E passado alguns anos, por que não dizer milhares de anos, tem sido um grande desafio nosso, enquanto civilização, dominar, autocontrolar estes atos que por vezes possam infligir, magoar, ofender e até causar a morte a outros. Portanto, este é o nosso desafio, e que Deus, por vários momentos da nossa existência, tem nos chamado a atenção e nos deixado exemplos e ensinamentos para os quais nós devemos estar atentos. Um deles é este, com a grande lógica do amai os vossos inimigos. E o que fazer diante de uma situação tão complexa como esta? Quando por vezes aquilo que nós colocamos aí como nossos inimigos chega a colocar diante de nós ou para nós situações que extrapolam por vezes a nossa lógica de compreensão. E é isso que nós vamos tentar avançar nisto. Como que eu lido com estas questões? Como essas questões aparecem para mim? O que é possível fazer? O registro aqui é de Mateus, é o capítulo 5. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus anunciam ou registram as grandes orientações que Jesus nos deixou por meio daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, momento antes dele partir para Jerusalém. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Segue nessa lógica e nessa sequência de ações e comportamentos que, se atentos, se internalizados e se praticados, nós permitiremos o nosso avanço espiritual, que mutatis mutandis é melhorarmos enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto espíritos. Esta é a lógica e o nosso propósito de vida, sermos pessoas de bem. Mas para ser pessoas de bem, nós temos que superar alguns desafios, alguns obstáculos, por vezes presentes e estruturado dentro de nós mesmos, como, por exemplo, os vícios, dos quais o orgulho. Se alguém vos bater na face direita, apresentai a outra também.
cabe sendo para nós um grande duelo entre o orgulho e a humildade. Naquela época, o que estava presente para que facilite e permita a nossa compreensão? Estava presente a lógica de que eu só poderia amar aquele que fosse um dos nossos, por exemplo. Portanto, aquele que contrariasse ou não fosse do grupo a qual eu pertencia, eu deveria destiná-lo a ele ódio, a ele vingança, a ele sobrepor a minha vontade ou a nossa vontade em cima de algo que pudesse colocar em jogo ou em risco a minha própria sobrevivência. E ainda assim, imaginemos num contexto de subjugação, uma presença de interesses, de cultura, de força física, força bélica, em que a lógica era da opressão. No entanto, o grande desafio era como demonstrar outra alternativa de justiça, senão a do olho por olho e a do dente por dente. Que por vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a lógica e a justiça para aquela época ou uma época anterior era esta. Porque imaginemos um grupo mais forte, mais numeroso, precisando ocupar determinado território em função de alimentação, de acesso à água, à moradia, e que era mais simples: olha, ou você vai ser subjugado a nós, ou nós vamos te dizimar. Ah, você veio aqui e roubou, né, o meu animal, então por causa disso eu vou te eliminar. Mas é possível nessa lógica a gente aperfeiçoar e tolerar? Então tá, então se ele roubou, então eu vou roubar. Se ele perdeu um braço, então ele vai perder o braço, e assim vai. Mas é necessário mais do que isso. E Jesus então tenta nos apresentar uma outra lógica de contrapor a lógica do olho por olho e o dente por dente, que é a lógica do amar. Você, diante de uma questão em que você considera injusta, que você tem uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de buscar a resolução ou a solução daquela controvérsia. Qual seja? O amor. E entendendo o amor de uma forma mais abrangente. Eis a nossa dificuldade, o nosso desafio. Como eu vou amar alguém que pode vir contra mim, que possa me provocar angústia, tristeza, desesperança e até pode me matar? É possível isso? Então é nessa perspectiva que nós temos que começar a projetar. Diante das desavenças, das aflições, deste convívio aqui, por vezes eu for contrariado, o que eu posso fazer? Olho por olho, dente por dente? Ou existem outras possibilidades? Se existe, quais são? Será que tem o perdão? O esquecimento? Relevar? Esquecer? Tolerar? Considerar? Sim. É isso que Jesus vai nos apresentar como alternativa de permitir com que nós vivemos e convivemos em paciência, em tolerância. Portanto, acabar com a lógica de que existe um inimigo, alguém que vai chegar e nos ofender. Não. Eu posso sim projetar e construir uma série de pensamentos que me permita a melhor compreender qual que é a lógica dessa boa convivência. Uma convivência que não vai ser fácil, porque cada um de nós carrega um desafio, tem uma percepção diferente de um contexto, de uma situação. Como dito, nós vivemos num mundo de provas e expiações, perfeito não somos. Vez ou outra, um vai esbarrar no outro.
e ao esbarrar, qual que vai ser a minha reação? É do olho por olho, dente por dente, ou vai ser dessa nova proposta, que ele chama aqui, apresentar a outra face? Qual a outra face? Da humildade. Ou vou apresentar a face do orgulho? Se ele me prejudicou, eu vou prejudicar também. Se ele fez isso comigo, eu vou fazer da mesma forma, quiçá ao dobro. É isto que Jesus quer? Não. Por quê? Porque nós vamos estar afastando do homem de bem. O homem de bem não quer isso. O homem de bem não tem característica, por isso, guardar rancor, ódio no coração. Pelo contrário, ele sabe gerenciar da melhor forma e trabalhar da melhor forma e transformar aquilo que a gente chama, de um limão, fazer uma limonada. E quando nós conseguimos distanciar ou afastar disso, ou em que medida nós nos aproximamos disso, apresentar-lhe também a outra face. Qual face? A face da humildade. E aí, nós podemos explorar, por exemplo, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no interior do próprio capítulo, no item 3, que Kardec comenta da seguinte forma: não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha como o seu inimigo, ou tenha no seu inimigo, a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança, amizade. Daí a diferença, que se experimenta a aproximação de um amigo e de um inimigo. E olha, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo não faz bater o coração de modo muito diverso quando nós encontramos com um amigo. Amar os inimigos, o que é então? É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causa. Então, seja, Jesus nos demonstra que quando a gente trata desse inimigo, por vezes nós, no trato, nas nossas relações, o nosso coração, a nossa relação não vai ser diferente. Para uns nós temos mais empatia ou empatia, e outros nós temos um certo distanciamento. Mas essa lógica de tratar com o inimigo é se eu já não pensar, não querer ele mal, não nutrir rancor, não nutrir ódio, eu já estou sabendo trabalhar esta situação. Portanto, qualquer ação que este com o qual tenho um relacionamento menor me desagrada, eu tenho condições, então, portanto, de projetar outras coisas, trabalhar esse sentimento que não ligue a ele um afastamento ainda maior. Então saber perdoar, reconciliar, desejar o bem. Isso são formas às quais eu posso, então, trabalhar com aquele em que eu julgue que tem um comportamento inadequado comigo. E quando nós lançamos uma outra compreensão, ou buscamos uma outra compreensão por meio do Livro dos Espíritos, lá pelas questões 291, 292 e seguintes, ele vai falar e explicitar justamente isto: as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E assim começa, na 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existe, ou seja, entre os espíritos, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Então, ou seja, os espíritos mantêm essa relação de simpatia do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que o mais forte é o laço que se prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material,
Porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ou seja, os laços de empatia entre os espíritos é muito maior do que os laços entre os homens, porque eles não levam consigo as vicissitudes do corpo. Mas eles alimentam ódio entre si, os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio. Portanto, ou seja, aqueles que ainda não estão aperfeiçoados. E o que serve aqui para a gente, que eu gostaria de dar um destaque. Questão 293. Conservam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? O que a gente acha? Ou seja, eu nutri ódio, eu fui inimigo aqui na Terra. Portanto, a nossa realidade. No mundo espiritual, a gente vai conservar isso? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que um inspirava. Olha só então que interessante. A gente está perdendo tempo. Nós perdemos tempo ao nutrir os laços de inimizade. Porque no mundo espiritual, nós não vamos guardar esses laços. Porque no mundo espiritual ainda temos progresso, mas os espíritos imperfeitos, mas tem a lógica do crescimento, da evolução. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Mas qual que é a lógica? Nós não vamos guardar ódio entre nós. Essa questão de inimigo é só a lógica terrestre. No mundo espiritual, até que nos purifiquemos e assim sucessivamente, mas o objetivo é: não haverá inimizade entre a gente. Por isso, como é interessante quando a gente tem a oportunidade de compreender isso. Compreenderão os espíritos que era estúpido. Era estúpido. O que isso vai nos alertando então, gente? Que é o que o Kardec reforça aí no interior dessa lição que foi destinada para a gente aí, em especial no item 8, que é o comentário do item 7. Nós não devemos retribuir o mal que nos alcança com outro mal. Nós chegamos ou estaremos diante de situações controversas, que nos causam aflições, que nos causam revolta, nós vamos jogar mais nele? Não. Nós devemos retribuir com o bem. Que é isso que Jesus apresenta e fala, né? Quando ele menciona isso: se alguém bater na face direita, apresentar a outra face. E a outra face aqui para a gente é da humildade. E a humildade que permite a gente ponderar e fazer o equilíbrio diante dessas adversidades. Se eu estou um tom mais acima, eu desço. Se eu estou um tom mais abaixo, eu vou subir. É essa humildade que me permite a equilibrar e sobrepor o orgulho. Por quê? Porque se eu alimento o orgulho, quando eu sou ferido, eu quero retribuir, no mínimo, da mesma maneira, na lei da ação e da reação. E é isso que nós temos que quebrar. Quebrar este mal. Este mal. Então a lógica que perpassa é nessa perspectiva que o Kardec vai falando. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões, perpetuar o ódio e fomentar a vingança. Porque a lógica, por vezes, se eu interpretar pura e simplesmente letra por letra, é fomentar a vingança. E para nós que estamos tendo a oportunidade de compreender, entender que existem outras alternativas, senão o olho por olho, dente por dente, eu não posso nutrir no meu coração esse vibrato da vingança. Isso não faz parte do homem de bem. E reforçando, então o que é não ter a vingança? É ter essa tolerância, é ter esse perdão, é relevar. Existem outras formas da gente então avançar? Existe. Ante a ofensas. Está no livro Ceifa de Luz, na lição 49. E Emmanuel vai esclarecer para a gente o seguinte, eu passando aqui.
A fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que ele compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende. Então, qual que é uma estratégia que nós podemos adotar? Estou diante de uma ofensa. Eu quero repreender. Vou usar o olho por olho? Não. Eu vou me colocar no lugar dele. É essa uma das estratégias. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade, e é verdade, e de perturbação. Ele pode estar, talvez, no clima de enganos, pode estar sofrendo a pressão por processos obsessivos, pode estar carregando moléstias, doenças, ele pode estar evidenciando propósito infeliz, está passando por alguma dificuldade, pode estar agindo com irresponsabilidade, pode estar satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica. Então, qual que é a nossa posição? De colocar-se no lugar do outro. Então, o que é que eu vou fazer? Diante de uma desavença, de uma briga, de uma contrariedade, eu vou revidar? Não. Eu vou dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. A começar por pensar, ele pode estar num momento difícil. Eu vou relevar, eu vou considerar, eu vou ter tolerância, eu vou ter a paz da ciência, paciência. Não é verdade? Então é este o caminho, é isso que Jesus espera e projeta para nós. Um dia vamos superar as nossas desavenças, né? Aceite com humildade tudo que seja no molde de lhe abater o orgulho, que é o que a frase, o que o título traz para a gente. Uma face nossa é o orgulho, a outra face pode ser e deve ser a humildade. Nós não temos aquele ditado: quando um não quer, 2 não brigam. É isso aqui. O que eu vou demonstrar para a outra pessoa? Mais rancor? Mais ódio? Não. Alguém tem que baixar a temperatura. Já tem uma dica aqui: colocar no lugar dele. Tem outras? Tem. A gente respirar, dar 2 tempos, está ali, né? Manter o silêncio. E aí ele projeta. Suporte pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Mais vale ser enganado do que ser enganador. Porque enganador pressupõe eu pensar nisso, né? Trabalhar o meu coração e minha mente para que eu vou fazer com o outro, que cai lá na vingança, né? Cai lá na vingança, aquele prato que eu vou trabalhando, vou esperando, vou preparando, não falo, não demonstro, oculto, mascaro, mas na hora que ele vacilar, eu chego por trás. É melhor ser enganado do que ser enganador. Mas isso, gente, o que demonstra? Uma autoperfeição, um aprimoramento que por vezes a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Que começa quando? Tendo acesso a essas informações de que é possível resolver os nossos conflitos, as nossas contrariedades, não só a ferro e fogo, mas com palavra, com carinho, com atenção, com ponderação. Naquela simples palavra: calma, mantenha calma. E aí nós vamos refletindo um pouco mais, né? Se nós estamos falando do puro relacionamento ou das relações entre a gente, aí nós vamos trazer para as várias dimensões onde esse potencial de relacionamento é forte e está presente. Vamos pegar o nosso exemplo. Por vezes aqui, alguns eu conheço há mais tempo, outros um tempo médio, e outros eu estou tendo a oportunidade de conhecer aqui e agora. Por vezes cabe-nos a gente manter um relacionamento, no mínimo, de bom dia, boa tarde, tudo bem. Mas aí nós vamos para os outros relacionamentos. Por exemplo, do trabalho. Eu vejo as pessoas ali, ou a mesma pessoa, 5 vezes na semana.
5 vezes 8, 40, 50 horas por dia. E ali a gente começa então a intensificar essas relações. Que, portanto, por vezes, onde essas contrariedades e esses espinhos vão aparecer. E que, por vezes, eu não tomar cuidado, eu vou sair no olho por olho e dente por dente. A começar pelas palavras. Mas tem um relacionamento que ainda é mais forte e mais presente. Pai, mãe, filho, irmão. E por vezes não tem como eu fugir disso. Ah, você é um hipócrita. Ah, mas você também é. Ah, você não faz isso. Ah, você também não faz aquilo. Ah, você reclama de mim, mas você também reclama de mim. E aí vira um octógono. Um campo de batalha que haja face para receber, vamos dizer aqui, tapas. E aonde isso vai parar por vezes? Na destruição do espírito, do corpo e do lar. Então, por vezes, temas tão distantes estão mais próximos do que a gente imagina. E a solução também. Apresentar é a outra face. Por vezes a pessoa está esperando o quê? Uma agressão na mesma altura. Você apresenta outra face, o silêncio. Você apresenta outra face. Não, você hoje está mais nervoso. Você apresenta outra face. O que eu posso te ajudar então? E aí segue aquilo que nos já foi apresentado. Então, meus irmãos, para terminar, eu gostaria de dar uma passada pela lição que chama Conduta Cristã, que é o que deve ser a nossa, e que reforça o que nós devemos pontuar diante das situações que por vezes nos apresentam e que próprio Kardec menciona, né? Que nós não alimentemos aquilo que nós chamamos de ponto de honra para a gente, né? Qual que é o seu ponto de honra? Então, por vezes, se o seu ponto de honra for afligido, que você lembre que tem outras formas e outras alternativas de resolver, né? E que é justamente essa fé na vida futura, essa fé de poder por acreditar, né, que nós estamos aqui é de passagem, acreditar naquilo que a questão trouxe para a gente, né, 293, será que nós vamos guardar ressentimento aqui quando a gente tiver em outras oportunidades, ou seja, na vida futura? Não, nós vamos descobrir que a gente perdeu foi tempo, que em vez, né, de eu te criticar, de eu te magoar, eu poderia ter te dado um abraço, um aperto de mão, trocado uma ideia, evoluir, você me ensinar, eu te ensinar, e a gente ter aproveitado melhor a nossa existência. E assim diz, né, no livro Contos e Apólogos de Irmão X. Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e à frente de Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da boa nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. E aí Ibrahim começa. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Invocou Ibrahim admirado. A calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas se desgastassem com frases cruéis e apontamentos injustos em direção a mim. Como proceder se me jogarem na lama, atirando-me flechas incendiadas? Ou seja, falar mal de mim, né, injúrias, impropérios. Perdoará e trabalharás, sem descanso. E se me ferirem? Se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade.
perdoará e trabalharás sempre, curando as próprias chagas com a disposição de servir. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir-me a minha família, dilacerando os meus interesses mais caros, perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a sua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente o que fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás sempre, agindo sempre segundo a sugestão do bem. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados? Então, perdoarás e trabalharás, com o sorriso da paciência fiel. Mestre, se por fim, se me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte, é conforme inevitável, demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefício, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Então, meus irmãos, o que fica para a gente? É que, de fato, guardar ódio, rancor, ter inimigos, não faz parte da nossa programação. Nós temos que ter essa sabedoria e mudar o nosso comportamento, tendo ciência de que isso eu posso evitar, adotando a prática do bem, do perdão, do trabalho. Que trabalho? Apropriando dos ensinamentos, do conhecimento e colocando ele em prática sempre. É ser fraco diante das adversidades? Não. Deus não quis, ou Jesus não nos inibe a defesa. Não é isso, mas é saber como eu devo proceder sem alimentar o que, gente? A vingança, que é a temática da tarde de hoje. Então, que Deus possa amparar a todos vocês, a nós como um todo, melhor dizendo, né, com essa sabedoria, com essa oportunidade de dedicar um tempo da nossa tarde de sábado para melhor compreender que, de fato, alimentar essa discórdia, alimentar o ódio, por vezes, que a gente chama de inimigo, não faz parte da nossa, ou não deve fazer parte da nossa trajetória. Eu passo a palavra então para o nosso amigo Lucas, grande aniversariante da tarde aí do dia, pedindo a Deus também, rogando a Deus que não pare, cura de bênção, de paz, amor e carinho, completar mais uma vez. Parabéns. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Quando a gente estuda esse tema de hoje, a gente percebe como é bom a gente ser espírita
e compreender passagens como essa da Bíblia, que muitas vezes podem não ser compreendidas ou mal interpretadas. A clareza com que essa passagem da Bíblia é comentada para nós pelos espíritos superiores, e as conclusões que a gente tira daqui são uma bênção. E aí nós vamos entender duas partes da mensagem, que como que a interpretação correta faz enorme diferença. Nós vamos entender isso. Para começar, meus irmãos, eu queria contar aqui uma situação pessoal que eu vivi. Uns anos atrás, bateu na porta da minha casa uma pessoa de uma outra escola de fé cristã e que ofereceu para poder levar ali a pregação dele. Eu posso ler a Bíblia para você? Posso te falar algumas palavras? Ele pode. Curiosamente, ele começou com uma carta de Paulo a Timóteo, que era um discípulo dele, era um jovem discípulo de Paulo, era neto e filho de duas cristãs que Paulo havia convertido. E nessa carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, consta o seguinte, que foi a primeira citação desse senhor que bateu lá na porta, dizendo assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para construir em justiça, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando ele começou com essa citação, qual que era a grande intenção daquele irmão que seguramente fazia ali o seu melhor? Era mostrar que tudo aquilo que está na Bíblia teria recebido a inspiração de Deus. E, portanto, meus irmãos, seria a expressão da verdade e seria algo inquestionável. Seria algo que deveria ser aceito por nós como uma verdade inconteste. Entretanto, no estudo de hoje, nós vamos ver que, embora a Bíblia, em toda a sua composição, tenha tido a permissão divina e a inspiração dos espíritos superiores na escritura dos seus mais diversos textos, quem as escreveu foram homens. E em épocas, em tempos distintos do que a gente vive hoje. E, portanto, meus irmãos, aí a gente lembra o próprio apóstolo Paulo, dizendo, a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, cuidado com interpretações ao pé da letra. A questão interpretativa é de grande importância. E nós, enquanto espíritas, temos a interpretação de quem? Dos espíritos superiores. Então vamos entender. Quando Jesus começa o nosso trecho de hoje, contido lá no Sermão do Monte, dizendo assim, aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem aqui já ouviu falar olho por olho, dente por dente? Talvez todo mundo já viu essa expressão. E aí, nós vamos atrás dela na própria Bíblia. Onde que ela está? No Velho Testamento, no primeiro livro de Moisés, aliás, no segundo, que é o livro de Êxodo, porque lá no capítulo 20 de Êxodo, consta as leis que Moisés recebeu diretamente da espiritualidade superior, grafadas numa pedra com caracteres de fogo, e que até hoje são a expressão da verdade, da vida na terra e das leis divinas. Quais foram? Os 10 mandamentos. No capítulo seguinte, capítulo 21, Moisés então começa a colocar outras regras para aquele povo, muito atrasado, semi-bárbaro, como se elas fossem de origem divina, mas na verdade com isso o que ele pretendia? Impor respeito, legitimidade àquelas leis.
para que o povo respeitasse. O que acontecia, meus irmãos? Antes, uma pessoa provocava prejuízo no outro, e aquele que sofreu prejuízo, às vezes, vamos supor, tinha recebido um prejuízo de R$100. Aí o que sofreu prejuízo ia lá e tirava a vida daquele que tirou de R$100. Ou seja, o revide, a vingança, muitas vezes se dava numa proporção muito maior do que a ofensa recebida. O que Moisés fez? Dando origem divina a um regulamento transitório para o povo. Moisés disse assim: darás vida por vida, olho por olho. Isso aqui, meus irmãos, está em Êxodo 21, 23. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. O que Moisés instituía ali? O limite do revide é o golpe ou ofensa que você recebeu. Não extrapole a ofensa recebida. Para quem às vezes revidava, tirando a vida de uma ou de mais pessoas, ou provocando um prejuízo e um revide muito maior, já era um avanço, não era? Já tinha ali um limite imposto, já era um avanço. E aquilo ali, meus irmãos, por quanto tempo o povo judeu aprendeu? Cerca de 1400 anos. Essas lições foram sendo repetidas, geração após geração, porque Moisés era o grande profeta deles. Geração após geração, essa lição se repetiu, até que Jesus virou e disse o seguinte: eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Então Jesus aqui, o que ele fazia com aquele regulamento transitório de Moisés? Ele, pegava e rasgava. Jesus mudou o legado mosaico naquele ponto, colocando para o povo, a partir dos ensinos dele, a lei de amor. E aí, meus irmãos, é muito bom a gente entender como que funcionam justiça e amor na lei divina. Vejam que interessante. Conforme a gente estuda na doutrina espírita, a gente já ouviu falar que muitas vezes da lei de ação e reação. Tudo que eu planto, um dia eu vou colher. Observem a semelhança com olho por olho, dente por dente. Eu provoquei uma ofensa, eu ofendi alguém, eu prejudiquei alguém, e pela lei divina, um dia aquilo vai acontecer com quem? Comigo. Eu planto, eu colho. Esse é o princípio da justiça. E mais, pelo princípio da justiça, eu não recebo como colheita além daquilo que eu plantei. Só que aí, meus irmãos, o próprio livro dos Espíritos, quando apresenta para a gente as leis de justiça divina, apresentam num capítulo aqui das leis morais para a gente assim, da lei de justiça, amor e caridade. Mostrando para a gente que, conforme os princípios instituídos por nosso Pai desde o início dos tempos, junto com a justiça, existe um princípio que caminha com ela e que chega a ser superior às regras da justiça divina, chamada lei de amor. Na lei de amor, ela se expressa a partir de Deus pela misericórdia divina. E nas nossas vidas individuais, por um princípio instituído por Jesus, que é o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Indicando para a gente que, embora a justiça nos determine colher o que nós plantamos, e infelizmente o plantio nosso é muito triste, nós já aprontamos muito, já fizemos muito mal nessa vida e em outras, e fatalmente a gente teria que colher esse mal, mas aí entra o amor de Deus, dizendo para a gente o seguinte: meu filho, todo bem que você fizer vai pagar uma dívida de dor que você tinha para colher. Todo
bem que você faz a quem quer que seja, atenua ou liquida as dívidas de dor que nós teríamos que resgatar. E dentro dessa linha, qual que era justamente o primeiro passo para a gente entender e praticar a lei de amor? É o que o Cristo nos fala. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresente a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, entregue-lhe também o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Aí vem de novo, meus irmãos, o problema da interpretação. Vejam que interessante. Se nós lermos essa passagem, eu pego lá a Bíblia e estou lendo isso aqui. Qual que é a primeira interpretação ao pé da letra que eu tenho? Espera aí. Quer dizer que Jesus então está me pedindo, se eu tomo um tapa no rosto, eu vou oferecer a outra parte do rosto para ser estapeado também? Que se alguém vem e me subtrai um bem que eu tenho, quer dizer então que eu vou oferecer o outro bem que eu tenho também para ele? O que nos parece, meus irmãos, a leitura ao pé da letra dessa passagem? Que Jesus nos proibia do instinto de defesa. É como se Jesus nos estimulasse aqui, e era o que muitos entendiam e achavam que fosse a covardia. Não, ele veio me tomar isso aqui, eu também entreguei o outro. Ele me bateu nessa face do rosto, eu entreguei também a outra. Só que não é isso o que o Mestre nos ensina. E por isso que é bom sermos espíritas e entender corretamente o que o Cristo nos ensina nessa passagem. O instinto de defesa, meus irmãos, nós vamos pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o capítulo 5 da terceira parte vai falar para a gente sobre a lei de conservação. Vejam que interessante, a primeira pergunta é muito pequenina, e ela esclarece assim para a gente, ó. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Pergunta 702. Resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. O que os espíritos superiores aqui mostram para a gente? Que Deus nos conferiu um instinto de conservação, de preservar nossa vida. Como? Nos alimentando bem, adequadamente, procurando os meios que a gente precisa para se vestir, para ter um abrigo com conforto, para nos prevenir da chuva, para nos prevenir de males que poderiam ameaçar nossa integridade física ou mesmo a nossa vida. Até os animais, que são seres inferiores à criação do que nós, têm esse instinto de defesa. Muitas vezes eles só atacam ou reagem quando se sentem o quê? Ameaçados. Será que Jesus nos proibia a defesa? Não. Vejam que interessante, uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, mais à frente, ó. Pergunta 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Resposta: não disse Deus, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. E aí a gente então ora. Se Jesus não nos proibia o direito, o instinto da defesa, o que o Mestre queria de nós com essa lição? Aí vem os benfeitores, os irmãos maiores, e nos explicam que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que lhe seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém ser ofendido do que ofender, de suportar uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Então, Jesus com isso que? Jesus condenava a vingança.
não revide o mal que você sofreu. Você pode se defender, mas muitas vezes entenda por que você está sendo ofendido. O que a doutrina espírita, meus irmãos, tem explicado para nós ao longo desses anos todos? Primeiro, que nenhum mal nos atinge que não tenha sido causado por quem? Por nós mesmos. Quem é o autor? Quem provocou o mal que nos atinge na vida? Fomos nós, nessa vida ou em existências passadas. Portanto, quando alguém nos faz o mal, quando alguém nos bate, quando alguém nos ofende, quando alguém nos dá um prejuízo, quem provocou aquilo fomos nós. E aquela pessoa foi instrumento do mal na nossa vida. Mas a causa do mal reside em nossa própria conduta. E aí então eu paro e penso o seguinte: e o que o Cristo ainda disse a respeito disso? Jesus disse assim: é necessário que haja um mal. O mal ainda precisa existir devido às imperfeições que nós temos, e às vezes, infelizmente, nós vamos fazer o mal. Agora, ai daquele por quem o mal venha. Significando que sempre que nós formos instrumento do mal na vida de alguém, nós adquirimos para nós uma causa, uma responsabilidade muito séria, que nós um dia nós teremos que resgatar. Então, meus irmãos, nessa vida nós temos que ter muito cuidado para não ser instrumento do mal na vida de ninguém. Se nós sofrermos o mal vindo por outras pessoas, eu paro e penso o seguinte: Deus está presente em tudo. Ele permitiu que eu passasse por isso. Se eu não vejo o porquê nessa vida, a razão está onde? Em vidas passadas. E aí então a gente passa a viver com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. Vejam aqui que interessante, uma passagem da vida do Chico, intitulada O Poder das Trevas. Está no livro Kardec Prossegue. Visitamos o Chico, e enquanto conversávamos, uma de minhas irmãs conseguiu anotar o que aqui transcrevo. Então olha o que o Chico dizia, meus irmãos: o povo subestima o poder das trevas, e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia muito bem organizada, quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse com a mediunidade. Certa vez, o espírito de Emmanuel me disse: você será testado de todo jeito. Isso aqui é o Chico, hein, gente? E nós? Né? Penso muito antes de sair de casa, porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes, esses irmãos improvisam na hora. Parece que fico esperando eu dar um tropeção para acabar de me empurrar. Certo dia levei um tombo. Caí de costas, batendo fortemente a cabeça, conta o Chico. Quando eu ia reclamar, ouvi o espírito de Emmanuel me dizer: agradeça. Olha só, gente. Emmanuel apareceu na hora para ele e falou o seguinte: agradeça, Chico. O quê? Perguntou o Chico. Agradeça. Ainda no chão, procurei então elevar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei ao espírito de Emmanuel: por que o senhor me disse para agradecer? Aí Emmanuel respondeu: porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força ainda. Olha aí, meus irmãos, que diferença, né? Tem um outro episódio também da vida do Chico, que nós vamos ilustrar esse estudo de hoje, que é o seguinte: os dois ladrões. Vejam aqui que interessante e ao mesmo tempo engraçado. O fato aconteceu em Pedro Leopoldo.
Chico costumava acompanhar, até as pensões ou hotéis, as visitas que ficavam no centro até o término das reuniões, que se dava por volta de 2 horas da manhã. Certo dia, já de volta ao lar, foi abordado por 2 desconhecidos, que ele sabia que não eram da cidade. E um deles foi logo dizendo: passe para cá todo o dinheiro que tiver no bolso. Chico mexeu nos bolsos e, só encontrando 5 cruzeiros, talvez como se fosse hoje R$5, né? Disse aos ladrões: olhem, eu só tenho 5 cruzeiros, mas por favor, não me façam mal. Tenho muitas crianças para cuidar. Vejam que interessante. Quando o Chico falou com eles assim, não me façam mal, o que o Chico estava fazendo, meus irmãos? Se defendendo, querendo preservar a sua integridade física. Foi o que ele falou com eles: não me façam mal, tem um tanto de criança que depende de mim. Um dos assaltantes, que parecia ter alguma bondade nos olhos, perguntou: o senhor é casado? Não, respondeu Chico. Então que história é essa de crianças para cuidar? Olha, são crianças que eu cuido. Umas são parentes, outras necessitadas, mas sou responsável por todas elas. Olho por todas elas. Nisso outro assaltante interviu dizendo: não falei para você que não valia a pena assaltá-lo? Olha as roupas remendadas dele. O sapato então parece a boca aberta de um jacaré, né? Devia estar todo estourado o sapatinho do Chico. Vamos embora, que esse aí está pior que a gente. Um ladrão falou com o outro, né? Aí o que estava escutando disse o seguinte: você ainda está aí com aqueles 200 cruzeiros? Ah, eu não acredito que você está pensando isso, tá? Anda, me dá logo o dinheiro aí. E pegando o dinheiro, entregou para o Chico e disse: tome, compre leite para suas crianças. E chamando o outro ladrão, foram embora. Chico, aliviado, escorou-se num poste e disse: muito obrigado, meus irmãos, que Jesus os abençoe e acompanhe. O ladrão que havia lhe dado o dinheiro lhe respondeu: mas o senhor acha que Jesus vai nos abençoar e nos acompanhar? Nós somos ladrões. Como não, meu irmão? Disse-lhe o Chico. Jesus escolheu 2 ladrões para sair da terra com ele. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Giovanni que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, querido amigo, ao final de mais um estudo do Evangelho, agradecidos pelas bênçãos, os ensinamentos recebidos, pelo Teu Evangelho de luz, de amor, de misericórdia, rogamos ao Senhor que continue abençoando essa casa, abençoando a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, as atividades aqui desenvolvidas e permita-nos continuar recebendo as bênçãos dessas lições maravilhosas, a bênção do Espiritismo, que tão bem tem nos feito, nos esclarecendo o Evangelho, nos consolando, nos fortalecendo e orientando para seguirmos pelo melhor caminho, pelo caminho do bem, conforme o Senhor nos ensinou e nos exemplificou. Rogamos, Senhor, que a Tua misericórdia alcance de forma mais especial
aqueles irmãos que mais sofrem nos hospitais, nos presídios, nas ruas. Também os irmãos que, por enquanto, se encontram nas sombras do ódio, da violência, da revolta. Que o teu amor possa nos envolver a todos, Mestre, a fim de nos tocar as fibras mais íntimas do coração, nos ajudando a nos renovar e, ao nos renovarmos o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não vos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-vos do mal, pois que vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com essa prece estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médico, quem for receber a ficha, permaneça sentados.